Lúcia, vamos começar? O pessoal vai Vamos, chegando e pessoal. aí a Então, gente... vamos começar. A gente vai fazer hoje uma dinâmica legal. Eu quero assim, que seja um bate-papo também com vocês, porque estou vendo que vocês aqui todos angariam muitas experiências, contextos, e acho bem bacana isso, porque a gente pode fazer até uma troca legal. E no final eu pretendo que a gente faça uma divisão em grupos para fazer uma dinâmica discutindo um caso que aconteceu na União Europeia, mas que a gente vai discutir tentando abordar a nossa legislação, tá? Com as devidas comparações, mas que a gente pode trabalhar esse caso. E durante vocês podem levantar a mão, quiserem fazer alguma pergunta, tá? E eu interromper, perguntar, ou até a Renata me avisa se eu não tiver visto a mão levantada de alguém, só para eu saber que tem alguém querendo falar, tá? Então, eu vou compartilhar uma pequena apresentação aqui, quer dizer, uma apresentação, e no início, assim, tem uma pequena apresentação aqui, uma espécie de mini bio, né, que eu trouxe para vocês, mas, assim, o que é legal dessa mini bio? É olhar, de repente, para esse contexto de uma pessoa que trabalhou na área pública, né? Eu sou procuradora de justiça aposentada, quer dizer, gente, eu fiquei décadas trabalhando numa instituição, né, pública, olhando o interesse público, e hoje eu trabalho como advogada, mais com questões envolvendo agentes privados, né, entidades privadas. E é interessante porque dá uma visão mais ampla, sabe? E a proteção de dados realmente me encantou, gente. Eu comecei a fazer todos os estudos, já estudava, há uns 10 anos, eu já estudava privacy, aí eu fui colega do Danilo Doneda, tá, gente, no mestrado, quer dizer, 200 anos atrás, e atualmente, olha que loucura, eu resolvi fazer o doutorado. E fui fazer lá com o pessoal do IDP. Laura Schertel é a minha orientadora, Danilo professor de lá, eles coordenam o IDP Privacy Lab, então as coisas vão se conectando, né? Mas, enfim, fiz os meus estudos e comecei a estudar para certificação, que eu não sei se vocês aqui, muitos já devem ter feito, que é a CIPP Europe, da IAPP, e aí fui fazer atuar na Comissão de Proteção de Dados e Privacidade da OAB. Desde 2019, eu sou coordenadora de estudos e pareceres lá. Atualmente, estava comentando com a Renata que a gente está fechando. Eu coordenei um grupo de trabalho agora, hoje mesmo, amanhã, a gente está fechando a contribuição da comissão para a Comissão de Juristas do Senado Federal, que vai fazer o projeto substitutivo à inteligência artificial. Quer dizer, a gente espera que eles façam um substitutivo em relação àquele 21/2020. Nós temos muitas críticas em relação àquele projeto de lei que veio da Câmara. Mas, enfim, eu quero começar falando desse campo tão instigante, né, que é a proteção de dados. E, assim, todo mundo lembra daquela obra seminal, né, daqueles norte-americanos, né, que discutiram a questão da privacidade como algo que você quer preservar diante das tecnologias, né? The right to privacy. E essa questão se apresenta e é cada vez mais na nossa vida, né? A invasão tecnológica e a tentativa de preservar a nossa privacidade e os nossos dados. Porque a privacidade evoluiu para a gente reconhecer um direito, que é a proteção de dados pessoais, né? Então, alguns autores entendem como uma evolução da privacidade para a privacidade informal e informacional e a proteção de dados. Outros autores têm algumas divergências, mas hoje é um direito autônomo, né? Todos sabemos que hoje nós temos um direito autônomo à proteção de dados pessoais, autônomo em relação à privacidade, e um direito fundamental, né? Mas a gente pode trazer um pouco essas origens da época do pós-guerra, né? Essas tecnologias lá na época da fotografia, né? The right to privacy, quer dizer, eles estavam numa festa e os fotógrafos daquele tipo jornal de gossip, né? Tirando foto daquela festa e assim, uma tecnologia já sendo usada para a invasão de privacidade íntima, né? Da esfera de intimidade.
E aí, na situação do pós-guerra, essas questões foram ficando cada vez mais claras por causa dos sistemas automatizados, por causa do perfilamento dos cidadãos, né? Então, a gente chama o grande Alan Westin, né, que é autor desse livro Privacy and Freedom, do pai dessa moderna privacidade. E a influência que ele teve sobre o Rodotà foi muito grande, né? Rodotà é um dos maiores civilistas, né, de todos os tempos, participou como jurista e como ator político, né, de diversos documentos importantes, né? A gente sabe que as guidelines da OCDE de 1980, todo mundo tem que estudar essas guidelines para entender a origem da privacidade, porque senão vocês já tiveram uma aula com o Pedro, né, sobre esses documentos, a Convenção 108, né, que é o primeiro tratado internacional de proteção de dados, a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, que tem lá o artigo 8º com a proteção de dados, e Rodotà, ainda por cima, foi o primeiro garante, né, a primeira autoridade de proteção de dados italiana. Então, a gente sabe que a obra de Rodotà ainda é atual, vai ser sempre atual. Eu recomendo a todos que leiam esse livro que está traduzido em português, são vários discursos e textos do Rodotà. A tradução foi do Danilo Doneda, A Vida na Sociedade da Vigilância, a Privacidade Hoje. Então, a gente relê o livro e assim, está sempre muito atual. Porque essas ameaças, né, às liberdades fundamentais, ao Estado Democrático de Direito, elas continuam presentes, né? A gente lembra das denúncias do Snowden, que foram até muito importantes no sentido de motivar, né, impulsionar a mudança, tanto a mudança da legislação na Europa, né, a GDPR, né, que substituiu a diretiva 95, e até a aprovação da LGPD no Brasil, né? Foram 8 anos de discussão da nossa lei, né? Desde lá do anteprojeto até a aprovação da lei, mas as denúncias do Snowden realmente deram um impulso, né? E estão um pouco na linha da ficção científica, né? Do George Orwell, do 1984, né? Que é o Estado, o vigilantismo estatal, né? E aí, quando a gente olha para o vigilantismo estatal, a gente tem que falar também desses dados, dessa super coleta e perfilamento que são operadas pelas Big Techs, né? Não sei se vocês sabem que hoje, agora à tarde, saiu a notícia da aprovação, quer dizer, de um acordo que fechou o Digital Markets Act, né? A nova lei que vai ser aprovada na Europa, quer dizer, vai ser votada acho que na segunda-feira. E fecharam um acordo, né? Então, já está aí para todo mundo ver o que é essa nova visão da regulação desses mercados, desses grandes gatekeepers, para que o mercado fique mais justo, né, mais competitivo, porque é uma discussão sobre dominação, né, sobre, enfim, também infração de violação de direitos. E quando os grandes autores que discutem isso, a gente sabe a expressão, né, The Black Box Society, do Frank Pasquale, que ficou famosa no mundo inteiro, a obra da Shoshana Zuboff, né, sobre o capitalismo de vigilância, e também a Cathy O'Neil, né, que fez um livro assim mais acessível sobre essa discussão de algoritmos, né, um livro mais acessível para as pessoas, assim, mais não é tão cheio de fórmulas matemáticas como a gente costuma ler em certos artigos, mas todos eles expõem o quê? A excessiva coleta de dados pessoais, o exponencial poder computacional dos sistemas automatizados, né? E o aumento desse vigilantismo, e o que a Shoshana também aponta, que é um certo conluio entre Big Techs e o Estado, né? Para essas operações. Eu já tinha feito um artigo com a Estela Aranha sobre a importância da gente ter um direito fundamental na nossa Constituição, né? Um direito fundamental autônomo de proteção de dados pessoais, porque existia essa dúvida, é importante ter esse direito, a privacidade serve, não serve? E, na verdade, gente, o que a gente tinha na nossa, antes da emenda constitucional e daquela decisão do Supremo que eu vou explicar para vocês ainda, a gente tinha essa dúvida, né? Mas a privacidade, ela é a mesma coisa? Ela dá conta da proteção
né, dos nossos dados pessoais, do fluxo desses dados, né, e não dava conta. E da mesma forma que a gente podia, de certa forma, reconhecer esse direito implícito na Constituição, como a professora Laura Schertel defendia, o professor Ingo Sarlet defendia, mas isso não era um consenso ainda. Então, a gente, felizmente, hoje teve a aprovação da emenda constitucional 115, né, que inseriu a proteção de dados no texto da Constituição como cláusula pétrea, no artigo 5º, tá? Então, ela está expressa agora no inciso destacado, é assegurado nos termos da lei o direito à proteção de dados pessoais, inclusive nos meios digitais. E também, né, a competência privativa da União para legislar sobre o tema, organizar e fiscalizar o enforcement desse tema. Então, eu acho que essa discussão hoje está um pouco sepultada, né? É necessário ou não ter no texto da Constituição, mas antes dessa inclusão, dessa promulgação da emenda constitucional 115, a gente teve uma decisão que é comparada, é uma decisão histórica do Supremo, que é comparada a uma decisão histórica da Corte Constitucional Alemã, do Tribunal Constitucional Alemão, que foi uma decisão num caso relatado pela ministra Rosa Weber, que envolveu o compartilhamento de dados das telefônicas com o IBGE. Na verdade, era uma medida provisória, né, editada pelo presidente da República, que determinava o compartilhamento de dados de todos os clientes das telefônicas, daria uma média de 140 milhões de pessoas, dados desses clientes com o IBGE. Para quê? Para a realização do censo. Aquele censo que é feito por amostragem. E houve toda uma discussão sobre a sociedade informacional, sobre esses novos direitos que a sociedade informacional vem despertando, né? Na verdade, esse debate contemporâneo hoje se chama de constitucionalismo digital, né? Existe já um campo de estudo no direito constitucional, que é o constitucionalismo digital. E eu participei até de um congresso internacional em Granada, no início do ano, apresentei trabalho sobre constitucionalismo digital, e você tem N discussões, desde o problema da Covid, da coleta de dados para controle da Covid, aqueles sistemas, aplicativos, até discussões sobre crianças no ambiente digital, enfim, é uma gama muito grande hoje de debates. E aí o Supremo, já antenado com essa agenda, né, internacional, é uma agenda que está muito forte na Europa, e aqui também no Brasil já temos centros de pesquisa, a PUC do Rio Grande do Sul, com o professor Ingo Sarlet, está nesse centro de pesquisa. Nós temos no IDP um centro de pesquisa também já se dedicando a isso. A Universidade de Granada, né, é um dos maiores centros da Europa, e outros centros já estão muito sintonizados com esse debate, que envolve esse novo cenário, né, da sociedade da informação e de quantos direitos, né, hoje são afetados, e das questões regulatórias, né, não só das questões regulatórias, da dificuldade de se regular um mundo tão dinâmico, né, então, enfim, desenvolvimento cada vez mais exponencial, né, a dificuldade de fazer essa regulação estatal, e também a dificuldade das cortes, né, do Poder Judiciário poder interpretar e aplicar esse direito, né, e até atualizar o direito, porque alguns chamam de fenômeno de mutação constitucional, alguns chamam de ativismo judicial, mas, enfim, isso é um debate muito, muito amplo, né, que a gente aqui não vai travar, né, efetivamente, mas há realmente uma necessidade de se atualizar os direitos fundamentais, se reinterpretar, às vezes, a própria Constituição, para que não haja uma fragilização desses direitos da democracia. Isso a gente vê muito nos debates sobre regulação de, por exemplo, fake news, né? Inteligência artificial, que está na ordem do dia. Fake news é aquele PL que, na verdade, não é só fake news, o 2630, né? É a discussão sobre moderação de plataformas, de conteúdo, etc. e tal. Então, quando você olha para uma realidade em que poder econômico e poder de comunicação hoje suplantam até assim, os poderes estatais, né? Do próprio Estado. Tem o PIB maior do que os estados, conseguem ter uma atuação transnacional, a gente precisa realmente parar e olhar qual é o papel do direito, né?
Então, voltando à decisão do Supremo histórica, eu tenho que sempre me referir a ela. Eu me lembro que eu fiz uma palestra na IAPP, quando a gente tinha 2 semanas da decisão só. Eu fiquei assistindo novamente o julgamento no YouTube, porque você não tinha nada. Você tinha acho que só foi o plenário que, né, ratificou a medida provisória, que ratificou a medida cautelar deferida, né, pela relatora, mas a gente só tinha o voto da relatora, e eu me lembro que eu consegui um pouco do voto do Gilmar Mendes, mais nada. E aí o acórdão só foi publicado, gente, em novembro, tá? Novembro de 2020. Essa decisão de maio de 2020, o acórdão só saiu em novembro. É uma aula, vale a pena ler, sabe? Para quem estuda mais a fundo e tudo. Eu até acho que mencionei não sei se mencionei já um pequeno artigo que eu escrevi no Conjur, mas depois eu passo para vocês. E a partir desse desenvolvimento no Supremo, porque, na verdade, o Supremo saiu de um paradigma anterior, em que só se protegia o sigilo do dado, tá? O sigilo da comunicação, a privacidade, a vida íntima, mas não se protegia o dado em si. Por exemplo, um dado aberto, um dado público, né, por alguém, ou até um dado público, dado pessoal, né, não merecia a mesma proteção, ou que estava num cadastro aí que todo mundo pegava, não merecia a mesma proteção antes. E hoje merece a mesma proteção. Quer dizer, também é protegido pela legislação e por esse direito fundamental. Então, eu acho que expressar esse conceito da autodeterminação informativa por esse julgamento, isso foi um salto, assim, inenarrável na jurisprudência brasileira. É um salto que a gente, até hoje, ainda não tem dogmática jurídica para lidar com muitas questões. Por exemplo, uma questão que nós temos hoje lá no Supremo, que foi uma ação proposta pelo Conselho Federal do OAB, que eu participei desse caso, fiz o parecer do caso, inclusive, que discute compartilhamento de dados pessoais entre órgãos do poder público e órgãos conveniados, que tem muitos órgãos conveniados que fazem políticas públicas, órgãos até privados, né? E até, às vezes nem é de uma política pública, a gente tem N exemplos. E aí a gente olha para isso e olha também para o tratamento de dados automatizados, como agora saiu a notícia do INSS, que tem usado sistemas automatizados, e está negando milhares de benefícios sem qualquer explicação. Então, nós temos uma dogmática jurídica ainda, com hermenêutica jurídica, evidentemente, todo um trabalho de discussão no âmbito do direito, da extensão dessa decisão e desse direito fundamental, né? Até que ponto a gente pode exercer essa autodeterminação informativa, né? Até que ponto esses direitos talvez não tenham que ser coletivizados? Porque como que você, por exemplo, falam muito assim, os pais que têm que tomar conta dos filhos e olhar para o que eles estão fazendo na internet, entrando ou não em tal aplicativo, com um adolescente. A gente sabe que, na prática, isso é praticamente impossível, né? Esse controle. Se é impossível para uma criança, também está sendo impossível para um adulto. Impressionante. Mas a gente não sabe nem mais o que está aceitando, ou dando consentimento, ou o que vão fazer com um determinado dado, né? Então, é uma decisão impactante, que tem uma importância e precisa ser ainda melhor trabalhada aqui pelos operadores do direito. Pensar nessa dimensão democrática, na transparência, que dentro do poder público se exige muito mais, mas isso também se exige dos agentes privados em função de algo que a gente chama de dimensão objetiva do direito fundamental, ou a teoria da eficácia horizontal desses direitos. Então, os agentes privados também têm que respeitar e têm tarefas, né? A LGPD, por exemplo, disciplina uma série de obrigações para os agentes privados, né? E o Estado fazendo o enforcement. E o que é esse controle efetivo do titular em relação aos seus dados, a utilização dos dados, a exatidão dos dados e os outputs, né, desses sistemas. Bom, até falei aqui do The Right to Privacy, que todo mundo cita esse artigo, né, desses juízes. Na época que eles escreveram, eles nem eram juízes da Suprema Corte Americana. Mas eu acho que os pontos mais importantes que eu quero destacar para vocês a Corte está olhando para a sociedade progressivamente datificada, né? Cada vez mais, a gente sabe que os sistemas de inteligência artificial, então, que eu estou com isso na cabeça o tempo todo agora,
mas eles trabalham com uma quantidade massiva de dados, né? É poder computacional com uma quantidade massiva de dados. E pensar que essa sociedade progressivamente justificada tem muitas vantagens, né? A gente tem muitos serviços online, a gente tem novas e novas tecnologias ajudando no nosso dia a dia, ajudando na área de educação e de saúde. Mas olhar para o que pode ser feito ou se existe um potencial uso abusivo de poder, porque quem tem a informação tem o poder dessas grandes corporações e do Estado. Né? E aí pensar o que essa decisão nos leva a pensar, né? Em criar um conjunto de salvaguardas democráticos e criar, mas assim, a LGPD sozinha não dá conta, né? Nós precisamos ter um arcabouço legislativo mais sólido, tá? Não vai dar conta de situações de abuso, opacidade, risco elevado sozinho, né? Isso está bem claro. Então a gente precisa ter a dogmática e precisa ter novas legislações no Brasil, tá? Professora, eu acho que Oi. Só queria fazer um ponto aqui. Eu entendo tudo isso que você está trazendo, acho super relevante, mas olhando para o lado de quem faz pesquisa, a gente, não que a gente teria que ter um acesso de dados irrestrito e ver gente vendendo dados da sé, né? Mas, até porque a legislação é muito nova, criou-se uma dificuldade, vamos dizer assim, até para você seguir com as suas pesquisas, né? Porque o que é o uso de acordo com a sua necessidade ou para a sua atividade, né? Aquele que, a rigor, não precisa do consentimento, né? Olha, eu acho super importante esse ponto, Samira. Obrigada por você destacar isso. Aproveitando que vocês têm essa experiência, muito legal vocês trazerem. A ANPD acabou de lançar, semana passada, eu acho, né, um documento tem até dia 13 para fazer... Exatamente. Eu te conclamo a fazer o que eu estou fazendo na OAB em relação a IA, porque dá um trabalho danado. A gente fazer essas contribuições, a gente está fazendo para projetos de lei de IA, mas vale a pena, gente. Eu divulguei muito para muitos pesquisadores, o pessoal está procurando mandar assim. Aí vocês podem dizer, não vai adiantar nada. Não, eu acho que é importante fazer essa mobilização e ter também um maior entendimento sobre a lei. Porque por exemplo, Samira, olha o que está acontecendo com a LAI. Gente, eu lido com o pessoal de órgãos públicos quase todo dia, né? Em Brasília, não sei onde. Eles estão usando a LGPD para negar o quê? Acesso a dados e transparência prevista na lei. Olha o problema, gente. Então, está havendo uma distorção na interpretação e aplicação da LGPD. É isso aí. Porque a LGPD ela não prevê isso, ao contrário, ela é uma lei que ela justamente foca a transparência, que os órgãos públicos tenham transparência, tá? Então não quer dizer que o lado não possa... Você tem N mecanismos para resguardar, por exemplo, um dado sensível, você pode fazer uma técnica de anonimização ou uma outra técnica que deve ser feita, você faz relatórios de impacto para garantir essa proteção, esses dados que eventualmente possam ter esse tipo de repercussão, mas não quer dizer que você não vai mais revelar nada. Então, está sendo um problema muito sério até para poder fazer combate à corrupção, investigações jornalísticas e pesquisas científicas, Samira. Isso aborrece a gente demais. Converso quase todo dia isso com... Oi, a gente tem que agradecer que tem pessoas capazes na NPD, né, professora? Porque sim. De lá não está deixando a batata cair. Eles estão a todo momento olhando quais são os gaps, seguindo o cronograma. Isso é muito saudável. Eu até posso passar para vocês depois, se quiserem o material, mas já tem posicionamento do CGU, tá? Tem um acordo entre CGU, entre a NPD, para trabalhar essas questões da lei, mas é preciso que mais gente se envolva com isso, mais juristas. Porque, gente, às vezes eu penso assim, o direito vai acabar perdendo sua relevância, sabe? Porque fica tudo assim, meio mal interpretado, meio jogado. Você parece que não tem, assim, por mais esforço que muitos doutrinadores têm feito, eu temo por isso, porque eu acho que a gente precisa de pesquisas na academia. Olha, se tem uma situação de uma investigação séria sobre esses dados, por que eles não vão ser revelados?
Porque agora a gente sabe que teve aquela discussão sobre centro escolar, agora recente. Então, tá havendo, até isso vai impedir a consecução de políticas públicas mais eficientes. Então, a LGPD ela não é para impedir a consecução de políticas públicas eficientes ou a transparência nos atos do poder público. Não, ao contrário. Ela é uma lei que vem para colocar a luz nisso tudo. Então, estão usando de forma... como é que eu vou dizer, gente? Eu não quero usar algum adjetivo muito ruim, mas eu acho que é muito abusivo o que está acontecendo, tá? Na verdade, eu acho... queria só fazer um comentário, porque a gente está sofrendo isso direto no INPI, no registro.br, enfim, onde os dados deixaram de ser públicos, né? Apesar da natureza do ato. Mas o que me causa... um temor maior, Lúcia, e aí eu queria te ouvir um pouquinho, é porque há um desespero dos órgãos, dos responsáveis, quanto à penalidade, a sofrer algum tipo de retaliação por conta dessa exposição. Então, eles partiram, o que a gente vê é um movimento inverso, ao invés de avaliar se há ou não a necessidade de recolher, retirar, deixar de dar publicidade, vamos fechar tudo e aí depois a gente vê o que a gente vai precisar ou deve voltar à publicidade. E eu acho muito oportuno e até convido a todos que estão aqui para se manifestarem, sim, porque as consultas públicas existem para a gente se manifestar, não para a gente silenciar, né? Mas como você vê, e se você tem notícia de alguma ação para evitar ou para remediar a essa privação de acesso à informação? Olha, eu vou até tirar a tela para falar sobre esse assunto, depois eu volto. A gente faz aqui um consenso. Eu vejo assim, foi ótimo a Samira ter colocado e você também. Eu não ia tocar nesse assunto, é muito polêmico, mas eu adorei. Eu adoro polêmicas. Eu vejo que deve ter, que nós precisamos de pessoas responsáveis na área pública, como um colega meu, que é procurador de um TCE, não vou dizer qual é. E o que ele está fazendo? Lá no TCE, decretaram um sigilo sobre tudo, aquele negócio de 100 anos. Bom, o que ele vai fazer? Até eu estou participando, ajudando, dando algum material. Se você olhar a experiência de outros países e cidades, por exemplo, nos Estados Unidos, eles têm, vocês sabem, a federação lá é diferente, os municípios têm muito mais autonomia. Na Espanha, e por aí vai. Por exemplo, vou dar 2 exemplos. Barcelona e, deixa eu ver, lembrar de uma cidade americana que eu já vi isso. São Francisco. Eles têm política de dados abertos e eles também têm legislação de proteção de dados. Vocês sabem que São Francisco está na Califórnia, uma das leis mais duras de proteção de dados e privacidade, né, que a gente conhece. A lei bastante importante, né? A lei lá da Califórnia. E Barcelona tem a legislação europeia, a Autoridade de Proteção de Dados espanhola, não sei se vocês conhecem, ela é rigorosíssima. Aliás, os documentos dela são maravilhosos, estão sob a égide da GDPR e a legislação espanhola lá e a autoridade deles. Pois eles executam as políticas de dados abertos com perfeição, tá? Podem ter alguns defeitos e tal, mas os pesquisadores, Samira, elogiam muito, e eles fazem todas essas políticas com respeito à proteção de dados, e eles usam muitos instrumentos de avaliação de risco, sabe, Renata? Eles usam instrumentos de avaliação de risco, que a avaliação de risco te dá a possibilidade de fazer o quê? A mitigação dos riscos. Se você tem riscos, você tem como mitigá-los, a menos que... Gente, para a GDPR, se você não consegue mitigar um risco, e aí você fica com um risco residual no seu DPIA, lá no seu relatório, você é obrigado a consultar a autoridade. Lá tem um procedimento que funciona bem, tá? Você nem pode mais tratar o dado. Você vai na autoridade, a autoridade tem prazo na lei para responder, continua, ou para, ou faz tal salvaguarda. Então, há mecanismos na lei. Eles ficam falando de um jeito como se a GDPR ou a LGPD proibissem, mas não proíbem. Então, isso demanda uma conversa, porque nós estamos no início dessa jornada, né, gente? Demanda uma conversa, e eu ia muito nos eventos do CGI, e acho assim,
é uma coisa que os grupos de transparência no Brasil, né, os grupos de pesquisa, de transparência da área pública, eles são muito fortes, eles têm que também se unir, se juntar ao pessoal de proteção de dados, porque não interessa a proteção de dados essa conclusão que estão dando. Não interessa esse tipo de decisão administrativa, não interessa, tá, Renata? De forma alguma. Então, isso precisa ter um amadurecimento, isso precisa ter um encaminhamento. Eu acho que falta dogmática jurídica, porque o pessoal acha que dogmática jurídica é sinônimo de positivismo estrito e sei lá o quê. Mas dogmática jurídica bem feita, com uma hermenêutica jurídica bem feita, é o que a gente precisa, porque senão o direito vai perdendo a sua relevância. Ele vai sendo substituído por máquinas, né? Algoritmos, vamos lá dizer o que vai resolver aqui. Tá? Alguém quer falar ou contribuir para esse debate? Eu posso falar um pouquinho. Eu tenho visto que sobre a NPD tem tido muito sensacionalismo, né, em relação às multas e também desconhecimento do papel da autoridade, porque pelo que eu tenho visto, a autoridade ela tem tido um papel super conciliatório. Outro dia eu estava assistindo uma palestra da FGV e tinham alguns funcionários, né, da NPD lá e tudo mais, e eles estavam falando sobre o papel do setor de seguros e falando, não, tem muitas coisas técnicas, né, vocês têm que guardar dados por obrigação legal, tem várias partes técnicas que a gente, né, como agentes, né, de proteção de dados, a gente não consegue saber tudo o que vocês sabem. Então, eles reforçaram isso do diálogo entre os setores mais técnicos, e eu acho que falta isso, né? Falta essa divulgação, que a NPD, ela está aí justamente, pelo menos agora, nesse primeiro momento, e eu acho que isso vai continuar acontecendo, de diálogo, né? Para ela entender as partes técnicas de cada área e conseguir conciliar isso, porque, como você tinha dito, professora, a NPD, ela está aí não para proibir, né? Ela está aí para ver onde estão os riscos e conseguir remediar isso. Exatamente. Então... Eu acho que a tua fala contribuiu muito, é meio que um círculo hermenêutico isso aqui, porque essa atividade, gente, porque olha como a Mariana contribui falando de pontos que estão na previsão, na própria previsão legal. Se você tem pontos de autorregulação regulada na lei, né, que permitem que as entidades e os setores se unam e façam seus códigos de conduta, tá? Que façam suas boas práticas e possam trazer subsídios porque conhecem melhor a sua área do que qualquer até membro da NPD, do Conselho Diretor ou do setor de fiscalização. Então, podem trazer até para a própria NPD e desmistificar isso que você falou, Mariana, porque eu não sei de onde surgiu essa história de que tudo vai ser multa, tudo vai ser sanção. Não existe esse discurso nem na NPD, nem é o que se pensa de um ambiente... Claro que o ano de fiscalização já começou, mas dentro de uma regulação responsiva. Então, o que o objetivo no início, é uma conscientização, é que os setores também façam esses documentos. Gente, o pessoal da saúde suplementar, talvez por ser uma área tão regulada, eles foram logo dos primeiros que fizeram seu código de boas práticas, aquele CNS e tal, com apoio da ANS, com apoio de todo mundo. E funciona muito bem, né? Então, a gente tem o pessoal de outras áreas fazendo esse trabalho, bancos e tudo. Então, falta, sabe, gente? Renata, eu acho que a Mariana contribuiu com um ponto que, primeiro, que mistificaram essa história de sanção, de punição, né? Inventaram isso, não sei de onde veio. Talvez por comodismo, sabe, gente? Porque é mais cômodo você inventar uma desculpa e não se mexer, né? Eu acho, professora, que foi por conta daquela sentença fantástica contra a Cirela, logo que já foi modificada essa sentença. Eu sei, mas assim, o que ficou gravado para todos foi essa possibilidade. A gente mesmo no Instituto teve 2 ou 3 pessoas que pediram para excluir o nome da base de dados e ameaçaram a gente, assim, não... Noção, a gente aqui está estudando, a gente está aprendendo com você, mas é o que você falou, a gente... Entendi. Olha, aquela sentença era tão estapafúrdia que já foi até reformada e por aí vai. Olha, eu faço hoje parte de 2 grupos de pesquisa, um de que vocês sabem que eu amo, né? E o outro é o Privacy Lab mesmo, do IDP, em que a gente tem lá uma ferramenta,
Tá? Isso é bom vocês conhecerem, que fizemos com o Jus Brasil e que a gente tem um mapeamento. Na verdade, assim, você pode fazer análise quantitativa e você pode fazer análise qualitativa de dados, né? Então, a nossa pesquisa ideal é que seja mais qualitativa, né? Mas você pode fazer os gráficos do número de casos, quantos casos já foram julgados, quais foram os temas em proteção de dados no Brasil, tá, gente? Então, é importante ter essas pesquisas sobre esses casos no judiciário para irem também, de certa forma, palmilhando, porque o direito não é aquele papel, né, gente? O direito é a aplicação dele, é como ele está sendo visto. O que você está trazendo para mim é muito, muito importante ouvir isso. Puxa, eles vão lá, ameaçam, e a gente fica numa situação que não tem um apoio, não tem um entendimento, porque vocês sabem que a GDPR nasceu com lá as 173 considerandas, 99 artigos, e a gente tem os restals, a gente tem a LGPD pequenininha, 66 artigos, 100 considerandos. E a gente está aí buscando as orientações que a INPD precisa também, para editar as orientações dela, as guidelines dela, ela precisa ter, muitos precisam abrir consulta pública, audiência pública, não pode sair também, porque senão acaba tendo que causa uma certa insegurança jurídica, né? Porque acaba tendo que mudar toda hora, né? Então, tem que ter um amadurecimento. Então, eu acho que o seu setor, que é de PI, que você explicou aqui no início, é importante que se mobilize, que busque essas guidelines de vocês, que seriam códigos de boas práticas, né? Eu acho que isso você pode ver a experiência de outros setores que já conseguiram desenvolver e acho que estão conseguindo caminhar bem, tá, gente? Não sei se é a impressão de vocês, mas eu vejo outros setores com um amadurecimento maior em determinadas questões. Por exemplo, o setor público, para mim, é um dos piores. O setor público está esperando, na verdade, né, Lúcia, uma determinação do CGU. Porque hoje fica tudo muito em cima do que... ali, em cima do muro, falando não pode. Agora, eu acho que tem muita coisa ali que tem um viés autoritário mesmo, que quer fechar... E a Camila fica muito, muito, muito na questão do terceiro setor, né? Que o terceiro setor ele acaba sendo muito penalizado por conta do risco iminente que tem e do dano que isso pode causar, né, na operação como um todo. Eu concordo com a Mariana, a gente recebeu aqui a NPD várias vezes, em todos os congressos da BPI, eles têm palavra, enfim, e é sempre numa visão muito conciliatória e numa tentativa de harmonização mesmo. Agora, é importante que a gente se manifeste, porque depois não adianta tentar chorar pelo leite derramado, né? E, de fato, eles não estão tão rigorosos na penalidade, eles estão muito mais na conscientização do que na punição. E isso precisa ser difundido de uma maneira bacana para a gente. Não, a própria resolução, a resolução da NPD é clara em relação às etapas, né, dessa fiscalização. E Mas há um sensacionalismo extremo na punição, né? Assim, se a gente for ver, as notas são sempre... Não existe isso, ou querem divulgar muito para vender alguns serviços, não sei, né? Não sei, gente, se vocês veem isso, mas assim, às vezes divulga o que acontece na União Europeia, como se fosse aqui, e eu vejo um pouco esse movimento ainda, mas eu acho que os setores precisam se unir mais e fazer mais esses encontros, fazer mais essas pesquisas e estimular que se tenha um estudo na academia, né? E que também busque o judiciário, fazer encontros com o judiciário também. Semana que vem, lá estou eu naquela jornada de direito civil, que agora entrou o direito digital, tá? Nessa jornada. Comemorar os 20 anos do Código Civil. A gente está sempre nesses eventos, né? Porque precisa participar desse diálogo, porque as pessoas, às vezes, não têm noção de que a realidade está assim, tá, gente? Não sabem. Agora, eu posso voltar para a apresentação ou a gente continua nesse debate? Bom, então eu vou falando, mas aí a gente vai pontuando, tá? A gente vai pontuando para trazer os temas que estão mais atuais para vocês. Estão vendo a tela? Entrou, né? Eu não estou conseguindo passar agora. Passou. Gente, são aqui... algumas impressões que eu tenho sobre a evolução dessas questões do Big Data, né, que trazem
certas perplexidades para hoje, para o que é a proteção de dados e até que ponto a gente pode, né, trabalhando os setores e trazendo, por exemplo, olha quantas coisas a gente pode fazer com a eficiência e o bom uso das decisões algorítmicas, né? A gente precisa de políticas públicas mais eficientes usando dados, a gente precisa transformar uma série de setores, ter mais assertividade, eficiência. Agora, o que está acontecendo? A gente vê uma montanha de negócios escusos, de vendas de dados, de uso indevido de dados, e a gente vê discussões travadas incríveis, né, no âmbito da regulação de IA, até sobre um caso que eu coloquei na contribuição, na parte que a gente fala de IA no poder público, porque a gente defende que a IA no poder público, as exigências de transparência, de accountability, de explicabilidade são até maiores, né, por força das normas, dos deveres, né, que os órgãos públicos têm. Pois bem, aconteceu um caso na Holanda que eu acho que é um caso que assim, parece até um caso de livro para ensinar muita coisa para todo mundo. É um caso em que um tribunal holandês teve que julgar se um sistema de gestão de riscos poderia ou não continuar sendo utilizado pelo governo holandês. O que era esse sistema de gestão de risco? O nome é SYRI, assim, SYRI, tá? E o tribunal invalidou esse sistema, mandou ser cancelado qualquer uso desse sistema, porque o sistema não tinha transparência e não explicava seus vieses, né, seus resultados discriminatórios. O que esse sistema fez? As pessoas lá recebem aqueles benefícios do que a gente chama de benefícios sociais, né? E esse sistema começou a rastrear eventuais fraudadores, tá? Que seriam pessoas que estariam recebendo benefício, mas não teriam necessidade. Pois o sistema identificou milhares de fraudadores, foi uma coisa assim impressionante. E ao longo de vários anos, essas pessoas foram sendo chamadas e penalizadas, perdendo os benefícios. Teve caso, gente, de mãe de criança, 3 crianças pequenas, que foi chamada para devolver 100 mil euros. Não só parou de receber o benefício, mas teve que devolver 100 mil euros. Essa pessoa ficou desesperada. E muitas famílias tiveram até casos de suicídio, divórcio. Houve uma fragmentação social, tá? Esse sistema realmente resultou nisso. Pois bem, durante alguns anos, as ONGs lá da Holanda, algumas ONGs, né, estudaram esse caso, analisaram esse caso e conseguiram, em consórcio ativo, formular essa ação. E o Poder Judiciário mandou suspender o sistema. Vocês imaginam quantos anos levou, né, até chegar a esse resultado? E quanto se perdeu com isso? Porque, na verdade, são vidas, né? São pessoas que estão sendo injustamente acusadas e prejudicadas. O que se descobriu é que o algoritmo estava errado. Ele dava resultados totalmente errados, equivocados e discriminatórios, porque ele pesava com o maior risco de fraude. Por exemplo, ele pesava que tinha maior risco de cometer fraude as pessoas com baixa renda. As pessoas que eram imigrantes. Não, eu vou parar aqui, nem vou responder, né, gente? Olha as interações que o algoritmo fazia, né? Então, a gente tem esse problema no âmbito da regulação da IA para enfrentar. E o problema, né, das deepfakes, de uma série de questões hoje da tecnologia que não para, né? Então, a gente precisa olhar para isso com muito cuidado e olhar para esse insumo que são os dados pessoais, né? Que estão entrando nesses sistemas e tendo esses outputs, né? Então, eu acho que esse panorama todo é para a gente pensar as questões de vigilantismo, reconhecimento facial, tudo isso tem a ver com IA e dados pessoais. A gente tinha alguns conceitos na legislação brasileira, né? Até chegar ao conceito da LGPD, sobre dado, já desde lá da época do Regulamento Geral do Código Brasileiro de Telecomunicações, né, que esse regulamento ele fazia uma distinção entre dado, né, e informação. A gente tem conceitos na própria lei, tá,
que são as informações, são os dados processados ou não, né? Uma informação pessoal, tratamento de informação, e aí a gente chega à LGPD, né? Que é uma lei que dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, né? Dados de pessoas físicas, né? E esses dados podem ser tratados por pessoas jurídicas ou pessoas de direito público ou privado, ou por pessoas naturais, claro, vocês sabem com toda certeza de tudo isso que eu estou falando. Mas onde a gente vai chegar, né? Na verdade, a gente pensa um pouco, né, que esse conceito está muito similar ao conceito da GDPR, né? E hoje, né, o que são esses dados pessoais, né? Onde é que e se eles podem ou não ser tratados, né? Então, é essa a discussão hoje. Eles podem ou não ser tratados? É a coisa que a gente falou agora, a gente acabou de discutir, os dados tornados públicos ou os dados públicos. Eles podem ser tratados, sim, mas dependem de uma série de elementos, de salvaguardas, né? Mas eles podem ser tratados, sim, eles podem ser utilizados, sim, né? Então, a gente precisa entender, e isso é um fenômeno mundial, né? O fluxo dos dados. Então, até gosto de colocar aqui o Mercosul também tem um acordo que também, né, traz uma definição de dado pessoal, igual ao da LGPD, né? Então, o mundo está meio que se uniformizando nessas questões, né? A gente olha aquele mapa interativo da IAPP, a IAPP tem um mapa interativo que vai mostrando os países que já têm legislação de proteção de dados, e a cada ano, né, você vai vendo o mapa quase todo ali. Faltam poucos, né? Poucos lugares. Então, a gente precisa, né, entender esse fluxo, entender quando e como esses dados podem circular e de que forma e quais salvaguardas, né? Mas ela não é uma lei para impedir a circulação de dados. Ela é uma lei que busca regulamentar de que forma vai ser isso, de que forma vai ser minha autodeterminação informativa, de que forma esse fluxo de dados vai ser dado. Tá? Então, eu acho que também há um pouco, não sei se vocês pensam assim, mas há um pouco essa mística também em torno que a LGPD não permite nada, e só o consentimento. Agora, recentemente, até um caso um pouco triste, porque houve umas agressões aí, uns debates na internet. Tem uma pessoa dizendo algumas pessoas dizendo que a emenda constitucional 115 resultou na proibição do uso do legítimo interesse. Não sei se vocês ouviram falar nisso. Resultou na proibição quer dizer, agora não pode mais usar o legítimo interesse por causa da emenda constitucional 115. Então, essas coisas se espalham que nem fogo, né? O negócio assim, aí já teve um monte de lives, o Fabrício, a Viviane, a Vivi Maldonado, um monte de gente participando de lives para explicar que não, que isso está errado, que a emenda constitucional 115 não proibia o uso do legítimo interesse. Desculpa, eu não sei nem o que dizer disso, mas assim, de onde surge um negócio assim? E a coisa se espalha, e eu ouvi falar que está em grupos, que está até em grupos de OAB, está em grupos de sei lá o quê. Eu não sei, mas assim, é um pouco assustador, né? Então, a gente olha para... e essa discussão sobre dado pessoal sensível também aparece muito em certos lugares. Esse dado é dado sensível. É CPF, gente. O CPF do indivíduo é um dado sensível. Vocês já ouviram falar nisso? Aí, esse dado não pode ser exposto porque ele é um dado sensível, e caramba, a pessoa não sabe o conceito de dado pessoal sensível. Nem por uma inferência ali a gente vai conseguir chegar a um dado pessoal sensível. Não sei se vocês têm visto isso, mas uma certa confusão em relação ao que é um dado pessoal sensível. Porque eu já ouvi gente dizendo que CPF é dado pessoal sensível, a menos que eu conseguisse fazer uma inferência, né? Com o CPF mais alguma outra coisa, mas o CPF, eu não consigo ver um dado sensível no CPF, né? Então, acho que a gente precisa também desmistificar certos conceitos, tá? Renata quer falar? E aí o que eu falo, que eu falei para vocês. Não, que eu falei para vocês antes, até acho que foi a Samira, né, que falou, gente, faz as técnicas que a própria lei dá. Em muitos casos, você pode resolver através de técnicas que a lei te dá, porque se você anonimizar um dado, ele está fora da LGPD. Ou outras técnicas que a lei te dá para mitigar riscos, né?
Então, é isso que as pessoas não conseguem entender, né? Então, até a própria pseudonimização, né, que na GDPR ela é muito até estimulada, né, mas ela é uma boa prática também, pode ser até algo que te ajude a mitigar um risco. Então, eu acho que as pessoas precisam, claro que a gente precisa entender que a anonimização ela tem que ser bem feita, né? Na verdade, os cientistas de dados, não sei se tem alguém aí que é cientista de dados, mas engenheiro tem, né? Tem uma engenheira, né? Que falam que a anonimização é uma coisa que você consegue reverter a anonimização se você tiver algumas técnicas, né? Então, até citei um acordo, aqui um artigo que explica isso, de ciência de dados, né? Por exemplo, o Uber teve trabalha muito com essa política nova, né, de dados abertos e de smart cities, né? Aí o Uber estava fornecendo dados anonimizados para fazer uma série de mudanças em Nova York, né, por causa do trânsito, para melhorar o fluxo, né, o trânsito dos carros, os horários e tal. Então, para isso, ele estava fornecendo os dados das viagens, mas todos os dados anonimizados. Pois bem, aconteceu uma coisa interessante. Sabe aqueles jornalistas de gossip que fazem coisas sobre celebridades, né? Eles conseguiram pegar essas listas, né? Porque era um programa público, né? Que tinha todo uma regra de transparência e tal. Eles conseguiram olhar esses dados anonimizados e sabe Deus como eles conseguiram reverter e descobriram que aquelas celebridades que fulaninha mora aqui, foi a uma festa não sei aonde. E aí, olha que situação, né? Você está com um programa super bacana de dados abertos, de smart cities, né? E o nego vai lá e desanonimiza. Eu acho que isso também é um problema. Se você está, sabe, eu não sei, Samira, eu acho que tem que pensar um pouco também na segurança desses processos, porque também isso tem que ser garantido que seja bem feito, que seja uma coisa realmente segura. Porque se você, por exemplo, está fazendo uma pesquisa científica, uma pesquisa para academia, e precisa coletar dados sensíveis de certas mulheres, por exemplo, você precisa saber se elas tomam um remédio ou alguma coisa assim, né? Você, ou homens, mulheres, falando mulheres em geral, você precisa garantir que esses dados estejam bem protegidos ou até anonimizados mesmo, né? No nosso caso, professora, a gente trabalha muito com dados de criança e adolescente. Então, fantástico. A gente não prescindir de autorização do representante, né? E a gente trabalha também muito com Secretaria de Educação, com órgão público. Então, é uma viagem, entendeu? Convencer o gestor público, primeiro, que pode pegar os dados, que ele tem que ter o cuidado do pai, que a gente vai anonimizar, que o resultado vai ser de forma encartada em grupo, né? Que a gente não vai fazer individualizado. É sempre uma jornada, entendeu? Eu entendo bem você, Samira, porque eu acho que a gente ainda não avançou nesse tópico no Brasil mesmo, tá? A gente tem uma regulação da LGPD? Tem. A gente pode fazer essas políticas públicas, pode fazer essas pesquisas, sim, mas a gente precisa avançar, como eu falo na dogmática, avançar nesse modo de proceder. Qual é a boa prática para isso? Como tem que ser feito? Porque aí também ficar numa situação em que, de uma hora para outra, o dado seja desanonimizado, que causa um prejuízo para esses indivíduos, é muito grave, né? Então, a gente entende que o temor de algumas pessoas, ele até pertinente, mas de outras eu acho que não é. Eu estou falando do seu caso aí que está lidando com dados mais sensíveis, com dados de crianças. Então, a gente precisa ter processos bem seguros, e aí é que eu falo, os setores têm que se unir, estabelecer esses processos e validar dentro do setor e junto à NPD, porque a própria NPD ela pode depois aprovar essas boas práticas. Então, essa é uma dica ótima, porque a gente está tentando, obviamente, né, usar um pouco do design by privacy, né? Privacy by design. Estamos tentando desenhar todos os processos, já mapeamos uma boa parte deles, mas não tinha me ocorrido de eventualmente marcar uma consulta e apresentar de fato, né, o que a gente está fazendo. Eu acho que vocês têm que fazer os seus documentos internos mais seguros, mais firmes dentro da realidade de vocês. E vocês têm técnicas de privacy by design, security by design, ethic by design, tá?
Vocês têm modelos de relatórios de avaliação de risco que avaliam riscos éticos. Por exemplo, relatório, avaliação de riscos de inteligência artificial, um dos grandes riscos, os principais riscos, às vezes, são éticos, né? Então, você faz relatórios que avaliam riscos éticos. Você faz relatórios que avaliam riscos de segurança, riscos regulatórios mesmo, desse tipo que a gente está falando aqui. Risco regulatório, posso tratar esse dado ou não. E aí você tem medidas de mitigação, e acho que isso, dentro do seu setor, aprofundar esses processos que a própria lei já traz como recursos para vocês, é importante. E aí, sim, levar para a NPD, tá? Mas ter uma solidez maior, tá? Dentro do setor. Assim, estou dando minha opinião, tá? Sim, esse ponto é tão sensível, Lúcia, assim, tão importante, sensível não foi inadequado, mas é tão importante que a gente vai ter aula específica para eles produzirem e esses relatórios, enfim, e conseguirem não só produzir, mas principalmente interpretar, porque a gente também mas vê eu quero só dizer uma coisa aqui, tá, Renata? Aí um pouco da minha experiência. Eu já vi advogado fazendo RIPD, que RIPD é um documento, relatório de impacto é um documento demorado, difícil, e eu já vi advogado querendo reduzir o risco, porque você tem, né, o impacto e a probabilidade na matriz de risco. Aí ele quer reduzir risco daquele tratamento, tanto no impacto quanto na probabilidade. Às vezes não conhece o que está sendo feito, não chama uma equipe junto para trabalhar, para fazer o relatório, e aí quer reduzir, por quê? Porque aí fica mais fácil mitigar. Porque se você reduz o nível de risco, você precisa de menos medidas mitigatórias. Então, isso é um ponto sensível hoje no mercado, tá, gente? Eu acho que tem que ser um trabalho... Desculpa, pode falar. Não, é exatamente... Sem querer interrompê-la, Samira, mas é exatamente por isso que a gente vai ter... São 2 aulas específicas de como eles vão avaliar. A gente fala bastante de entrevista, com quem falar, como falar, quais são as métricas que a gente deve usar. Então, assim, essa é uma preocupação que a gente teve no desenho do curso, justamente para evitar essas falsas, não vou colocar falsa porque vai ficar pesado, mas assim, essas equivocadas ponderações e escusas, né? Eu posso dar um exemplo para você, Renato, para vocês? Um exemplo que eu já vi? Bom, estou aqui conversando com um grupo, né, bastante, né, experiente, muito responsável, cada um dentro do seu papel, mas vamos lá. Era um aplicativo que tinha lá uma coleta de dados sensíveis de adolescentes, era sobre questão de menstruação, de não sei o quê, que aquilo hoje as meninas colocam no aplicativo e a médica acompanha, né? Só que o aplicativo, ele perguntava coisas assim diariamente, tá? Para as pessoas, não só adolescentes, mas também mulheres, né? Se você teve vida sexual, se você teve relações sexuais ontem, se você bebeu, se você usou drogas. Aí sabe o que um advogado falou? Que aquilo era educação sexual. Preenchendo um RIPD para elogiar o aplicativo, porque aquilo era compartilhado com uma empresa de marketing e também compartilhado com um negócio de pílula para anticoncepcional. Tá? E aí eles faziam tipo um painel meio que orientando, dando dicas de saúde, mas não é uma pesquisa acadêmica científica, tá? Pois bem, gente, aí vem um advogado que vai preencher um RIPD e fala que aquilo é educação sexual para jovens, adolescentes, tem, né? É um pouco chocante isso, sabe? Então, estou comentando porque eu acho que é mais do que chocante, né? Por um lado, desanimador e, por outro, uma grande oportunidade que a gente vê no mercado, né? Porque a gente tem um mercado que está super aquecido, mas muito carente, né? Então, de mão de obra qualificada. Então, eu acho que pelos dois lados é positivo. É verdade. Mas olha, gente, aqui, esse caso que eu... Acho que a Samira queria falar, desculpe, eu não peguei se quer
mandar uma pergunta ou falar? Não, eu só ia falar, professora, que a dificuldade realmente é de entendimento e que o ideal é você fazer uma co-construção, né? Então, no Instituto, a gente está usando profissionais que têm expertise para apoiar a gente, mas a gente traz eles para dentro de casa, né? E aí a gente tem reuniões exaustivas para que eles possam, de fato, ir na medida, né? Um pouco do que a Renata e você estava falando, né? A gente não ir nem muito para lá, nem muito para cá. A gente inviabiliza. Não, e sempre levar em conta, né, gente, que a gente tem o princípio da accountability, que é o 10º princípio lá da... ainda tem a boa-fé, que é um princípio que é assim, um fio condutor, né? Mas a boa-fé objetivo. Mas o princípio da accountability, responsabilidade e prestação de contas, ele deve nortear todos os nossos atos ali, todo passo a passo, sabe? Então, isso tudo que vocês estão fazendo também ficar bem documentado, a responsabilidade que estão tendo nesse processo, não é chutar uma opinião. Por exemplo, eu estou vendo aqui no chat, o Jorge Henrique colocou uma contribuição para a gente de um artigo de uma professora de Harvard. Olha isso, gente, conseguiu desanonimizar milhares de pacientes que tinham seus dados anonimizados e transferidos entre hospitais universitários americanos, né? Dados sensíveis que foram descobertos sem nem precisar usar ferramentas de Big Data. Demonstra que a anonimização mal feita não serve de muito. Puxa, isso daqui, eu vou pegar isso daqui, esse negócio aqui, essa reportagem. Já entra para minhas pesquisas. Obrigada, tá, Jorge? Você quer comentar sobre esse caso? Outra professora, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Não, então, na verdade, não é uma reportagem, é um artigo científico mesmo. É lá se eu não me engano, eu posso estar bem errado, mas acho que é do Berkman Klein Center, né? Que é para a Internet e Sociedade. E, assim, é muito chocante, né? A gente vê aí quantas informações foram descobertas sem precisar nem de uma ferramenta que agregava, né, dados assim em massa. Então, se eu não me engano, isso daí foi no hospital da Penn State que ela fez essa pesquisa, ou acho que foi mais de um, na verdade. E, assim, é muito chocante quando a gente vê isso. Poxa, eu fiquei chocada lendo isso aqui. Eu não conhecia essa reportagem, essa casa aqui, né? E pelo que tá colocado aqui, não precisou de grandes esforços para desanonimizar, né? Não precisou de grandes ferramentas, de poder computacional absurdo, não, né, Jorge? Boa, obrigada pela indicação. Mas olha aqui esse caso aqui, que eu coloquei na tela, gente, é como a gente imagina, né? Que tá, de certa forma, protegido por uma anonimização de alguma forma na sua vida, né? E não está. Esse caso é muito interessante porque essa mulher descobriu que estava sendo traída, que o marido tinha um caso com uma amiga, acho que era a melhor amiga dela. Porque esse caso é ótimo, né, Renata? Esse caso, assim, virou divórcio e tal. Ele tinha de estar viajando, só que ele estava tendo caso com a melhor amiga dela. E naquela época, esse Google aí, Street View, fotografava várias coisas comprometedoras que ele acabou mudando o sistema dele, porque ela descobriu numa foto do Google Street View que ele estava em frente à casa da amiga. Por que ela descobriu? O carro era um carro normal, comum, só que ele tinha calotas personalizadas. Então, a gente pode usar esse caso para dar um exemplo de o que é um dado pessoal. Uma calota de um carro, em geral, não é um dado pessoal, né? Mas essa calota desse carro virou um dado pessoal, porque ela identificou esse indivíduo, esse marido traidor aí. E um outro caso interessante é o do Fitbit, né? Porque esse aparelho Fitbit, denunciou uma traição, né? Porque esse namorado dessa moça tinha registrado no Fitbit, o aparelho dele registrou aumentos de batimentos cardíacos. Então, a pessoa está tendo infarte, né? O infarte não vai subindo assim o batimento cardíaco da pessoa, ela está passando mal ou é outra coisa, né? Então, ela descobriu que ele estava tendo um caso, né? Com uma quer dizer, é um wearable, né? É um aparelho, assim, mas que
registra o seu batimento cardíaco, o que você, sei lá, fez, comeu, blá, blá, blá. E pode ser bom, né? Porque, por exemplo, se alguém estiver correndo na praia e aí tem um infarto ali, né? Um negócio tal, aí aquilo é imediatamente acionado para a pessoa receber um socorro, né, médico, mas ao mesmo tempo pode revelar certas movimentações da sua vida, né? Por isso que eu não tenho nada disso, gente. Não aparelho desses, não uso Fitbit, nem uso nada disso. E rede social ali é o mínimo da minha vida, tá? Resumindo, gente, hoje, ainda, por mais que a lei, né, regule a questão dos dados sensíveis, coloque, né, quais são os dados que se mostram sensíveis, você tem uma confusão danada sobre isso, né, que ainda tem esse tipo de interpretação de que, tudo bem, você pode ter até uma tese de algumas pessoas, como alguns estudiosos chamam os dados de crianças de dados supersensíveis, né, que não estão previstos na lei como dados sensíveis, mas por causa do princípio do melhor interesse da criança, por causa de outras configurações até jurídicas, eles têm um outro grau de relevância para a sociedade, né? Mas a LGPD, ela traz essa classificação de quais são esses dados. Então, tem gente que vem e diz que um CPF é um dado sensível, quer dizer, é muita, né, gente, é falta também de entendimento do que a lei está regulando, né? Então, ele vem dizendo, não, esse dado é sensível, e aí... Mas é um CPF, né? Eu morria. Agora, eu acho também que a gente vê muitos casos, não sei como é que vocês atuam em algumas adequações, né? Quando a gente tem problema de sociedade unipessoal, com o nome do indivíduo na sociedade, né? Pode ter de advocacia ou outras sociedades, né? Algumas empresas individuais que têm o nome do indivíduo sócio, né? É o nome. Então, aí, nesse caso, a gente tem uma revelação, sim, de um dado pessoal, né? Então, a gente considera esse dado para fins de LGPD, né? Não sei se vocês têm uma outra opinião, mas eu penso assim. E quanto aos dados públicos, dados públicos, a gente já falou aqui, né, até nesse debate, que esses dados eles podem ser, né, coletados, tratados, mas eles vão observar as regras e princípios da lei, né? Finalidade, necessidade, as regras da lei. É o contrário que estão fazendo, né? Estão dizendo que não, esses dados não podem nunca mais ser. Quer dizer, não é isso. A gente também tem as questões de redes sociais, né? Que são dados tornados públicos, manifestamente públicos pelo titular, né? Mas esse dado, ele também tem, né, requisitos na lei. Por exemplo, aquele aplicativo Clearview, que saiu raspando todos os Clearview AI, né? Um negócio que faz reconhecimento facial. Como é que é a base de dados deles? São as fotos que eles rasparam em tudo quanto é rede social por aí e saem vendendo o tal sistema, que eles transformam. A foto não é um dado biométrico, não é, mas aí eles transformam aquelas fotos em dados biométricos, tá? E aí fazem um sistema de reconhecimento facial e aí vendem para as polícias do mundo inteiro. Já levaram pau aí, multa da Europa, um monte de class actions nos Estados Unidos, estão sendo derrubados em vários lugares, mas continuam aí fazendo das suas. Quer dizer, aí não, além dele estar cometendo uma infração em relação às próprias regras das redes sociais, das plataformas, né, que não permitem essa raspagem de fotos, né? Eles raspam milhões de fotos, zilhões. Eles não têm nenhuma auditoria desse sistema, eles não têm nenhuma base legal, digamos assim, para conseguir fazer isso, né? Propósitos legítimos e tal. E as pessoas desconfiam, eu já ouvi várias pessoas falando, que o sistema funciona muito mal, inclusive. O reconhecimento facial que esse sistema faz é péssimo, que não funciona direito, que não tem acurácia, não tem todos aqueles requisitos de uma inteligência artificial. Aliás, esses sistemas de reconhecimento facial para a segurança pública são muito complexos, muitos estão sendo interditados, risco inaceitável e por aí. Vários lugares do mundo estão interditando esses sistemas. Aí eu falo agora um pouco do tratamento de criança, porque a gente vai
vai falar de um caso que aconteceu na Europa que envolve fotos de crianças, tá? E aí eu quero ouvir vocês, que a gente vai fazer uma divisão em grupos. É um tema que eu estudo muito, tá, gente? Eu faço estudo sobre tema de tratamento de dados de crianças há anos. E eu vejo, assim, que a LGPD, ela precisa de uma complementação, uma regulamentação da própria autoridade, tá? Não está muito condizente com o que a gente precisa pensar da criança no ambiente digital, tá? Inclusive, hoje a gente tem um comentário da ONU, que é o comentário 25, que atualiza a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança. E esse comentário é gigantesco, e ele é o comentário que atualiza, por quê? Porque ele pega a convenção e analisa o que a gente precisa de regras hoje, em todos os países que ratificaram a convenção, quase 200 países, o Brasil ratificou, né? É a convenção de direitos humanos mais ratificada de todos os tempos, que eu me lembre. Aí pegar essa convenção e os países adotarem tais regras para tratar do problema da criança e do adolescente no ambiente digital, né? Que nós estamos tendo um monte de perfilamentos, problemas sérios de segurança, problemas de acesso dessas crianças a certos aplicativos. A gente está tendo aumento até de casos de suicídios, taxa de autolesão, vários pesquisadores no mundo todo pesquisando isso. Aí tem a COPPA, que é a legislação americana, né, que exige, que eles estão achando que está desatualizada, que exige ter 13 anos de idade para entrar numa rede social, a partir de 13, e a GDPR autoriza a partir de 16 anos, sem consentimento, e cada Estado-membro lá pode diminuir para 13. Aí a nossa lei fala no caput de tratamento de criança e adolescente realizado no seu melhor interesse. E aí, no parágrafo 1º, fala de necessidade de consentimento para tratamento de dados de crianças. Pois bem, o conceito de criança no ECA é uma pessoa até 11 anos, ou 12 incompletos. E adolescente a partir de 12 a 18 incompletos. Então, você já começa com um problema, né? Que é o que fazer com o tratamento de dados do adolescente. Se vai exigir consentimento, não vai exigir. E aí, tem um outro problema. Você tem certos tratamentos de dados que o Estado, por exemplo, precisa tratar o dado, ou a escola, um ente privado, que você, na verdade, trata por obrigação legal, por política pública, né? E aí você usaria uma base do 7º, tá? Ou você usaria o quê? A base do 11? Então, há esse debate na doutrina. A maioria da doutrina, enfim, critica essa regulação do jeito que ficou, né? E que isso precisa até, de certa forma, ser objeto de uma futura, eu penso, né, um olhar mais detalhado da autoridade, tá? Eu não sei se vocês têm alguma opinião sobre isso, né? Eu também concordo, viu, professora? Eu acho que esses 12 anos aí bagunçaram um pouco o coreto. Bagunçaram, e olha, gente, é uma coisa que a gente vê que há uma preocupação no mundo todo. Por causa desse comentário 25, não só o comentário, o ICO, que é a Autoridade de Proteção de Dados britânica, ele foi dirigido por uma pessoa excepcional. Agora tem outro diretor lá, comissário, que eles chamam. Elizabeth Denham. Essa Elizabeth, ela foi até premiada pela IAPP, ganhou um prêmio como, sei lá, negócio de proteção de dados. Mas o que aconteceu? Ela fez um trabalho lá, o ICO fez um trabalho no país lá, eles discutiram com políticos, comunidade científica, com ONGs, no país todo, tá? Vamos fazer aí tem a ver com o que você estava falando, Samira. Vamos fazer um código de privacy by design para esses aplicativos de crianças, jogos online, e eles fizeram. O nome do código é Age Appropriate Code. O que é esse código? É uma legislação super nova? Não, essa é uma legislação que ela busca esses princípios, o privacy by design, o ethics by design, security by design, para atender essas crianças no mundo online. Seja um aplicativo para estudo, um sistema para jogos e tudo. E aí eles pegaram a legislação
e adaptaram e fizeram esse código. Então, aonde que ele é acessível, professora? Eu gostaria muito de conhecer. Age Appropriate Code. Alguém consegue pegar aí na internet e colocar o link, por favor? O ICO, tá? ICO. Se não conseguir, depois eu mando para vocês o link. Então, nesse código, você tem os pilares do Privacy by Design nele, tá? Que o Privacy by Design, o primeiro pilar é você olhar, estou fazendo um produto, vou ter um usuário final. Então, esse usuário final, no caso ali, é uma criança. Você pode aplicar o Privacy by Design, aliás, é uma boa prática que a gente recomenda. A GDPR, né? Tem essa previsão e a gente recomenda também. Então, a gente olha para aquele produto, você é o PO, né? Você está olhando para o produto, está com o desenvolvedor, você fala, bom, o usuário final tem que ter a privacidade dele preservada. Os dados dele não podem sair por aí. Então, você olha, o usuário final é uma criança. Então, você constrói já desde o início com os pilares. Claro que o pilar da segurança é um dos principais, né? É o pilar, o entendimento daquela idade, gente. Vocês acham que uma criança ou um menino, um adolescente, tem uma concepção de que vai perceber os perigos de cybercriminosos na internet que podem sequestrar os dados deles? Tem um estudo de um banco britânico que fala que 3 dados bastam para você fraudar a identidade de alguém. Então, você acha que esse jovenzinho, essa criança que está ainda em desenvolvimento, está entendendo as coisas, ele vai ter a mesma perspicácia que um adulto? Às vezes até um adulto não tem, não percebe os riscos. Então, quando conceber um produto para essa faixa etária, tem que olhar para tudo isso. Então, é muito bom esse trabalho, esse código. O mais incrível é que eu acho que ele tem uma metodologia de constitucionalismo digital, porque ele teve todo esse trabalho. Foi uma discussão que levou mais de um ano, ele ainda ficou em vacácio para todo mundo entender como se aplica. E o ICO, que eu adoro, essa autoridade, ele tem uma estrutura tão bacana que ele consegue mandar funcionários, pessoas que trabalham nos comitês lá dentro, para as empresas, para auxiliar em quê? Em treinamentos, em orientação, em guidelines. Então, a perspectiva é essa, em tentar com o mercado e olhar, poxa, por exemplo, tem uma boneca que fala com a criança, mas que está numa rede e que algum criminoso pode captar o quê? O que essa criança está falando. A gente sabe que a Alexa foi acusada... Alexa não, a Amazon, né? Foi acusada de estar gravando as conversas das crianças com os pais, por exemplo. Por que está gravando aquilo? E aí aquilo vai para né? Vai sendo encaminhado para pessoas que estão ouvindo. Enfim, uma série de coisas que acontecem com esses brinquedos, essas coisas de IoT, né? Uma boneca que interage com uma criança, mas que está ligada em rede, e que alguém pode estar ouvindo aquelas conversas e até utilizar esse tipo de dado, né? Para provocar alguma coisa muito grave, né? Muito séria para a segurança dessa criança. Infelizmente, a gente tem registro desses casos, né? Casos de pedofilia, né? Pornografia, enfim, usando fotos, imagens de crianças, som de crianças. Então, a gente precisa olhar para isso. Eu acho essa experiência incrível desse Age Appropriate Code, porque ele nos mostra como, né, como essas coisas são construídas, tá? Porque não basta ter GDPR, não basta ter LGPD, não basta. Não basta ter aquilo sozinho lá. E não basta também só a NPD sozinha, né? Nós precisamos fazer um esforço para que esses programas se tornem realidade, tá? Bom, alguém queria falar mais alguma coisa? Porque a gente vai... isso aqui é só que todo mundo já sabe, né? Lembrar as exceções da LGPD. E é interessante porque essas atividades que chamam de... que não são para fins econômicos, ou das DPE, Household Activities, atividades domésticas. Por exemplo, aqui a minha agenda, né, de
um monte de nomes aqui, uma agenda pessoal, doméstica, são amigos, pessoas conhecidas, né? Mas aí aquela pessoa, tem uma pessoa que usa a agenda doméstica para vender um produto, aí ela já se torna o quê? Os dados já se tornam dados sob a égide da LGPD, né? Era um dado doméstico, mas não era mais. Só que existe um caso muito interessante que foi julgado na Holanda e que considerou uma suposta household activity, que também é uma exceção da GDPR, não está sob a égide da GDPR e da LGPD, que é o tratamento de dados para fins familiares, pessoais, que essa decisão entendeu que uma suposta household activity estaria sob a égide da GDPR, que foi uma ação judicial de uma moça contra a própria mãe, que era avó de crianças, filhas dessa moça. Pois bem, essa avó, ela ficava o dia inteiro postando fotos desses netos lá nas redes sociais. Facebook, acho que é Flickr, uma dessas, eu não tenho. Eu também não tenho Facebook, mas enfim, botava as fotos lá. E aí essas fotos eram postadas sem o consentimento dos pais dos menores, né? E isso estava criando um problema grave, porque os pais tinham receio da exposição dessas crianças, porque essa moça essa senhora tinha uma página aberta no Facebook, não era nem fechada, e eles não tinham dado consentimento. Eles eram crianças menores de 16 anos, né? E aí a gente pensa que um caso desse se resolve numa vara de família, né? Um problema de família, mas virou um problema de GDPR lá, e o juiz aplicou a GDPR. Entendeu que ela deveria remover esse conteúdo aplicando a GDPR. E, olha, aplicou até uma multa lá para essa senhora, mas a multa foi uma multa processual, mas às frente, tá? Mas é interessante esse caso. Eu não sei o que vocês acham. Se seria possível no Brasil pegar uma avó que fica postando o dia inteiro foto de neto em Instagram, sei lá o quê, e aí alguém entrar na justiça, ou a mãe da criança, ou pode ser o pai, o responsável, ou talvez até o próprio adolescente, não posta minha foto. Isso é sharing, né? Oversharing. É o termo que se dá. Aí, o que vocês acham? Aplicariam o LGPD no Brasil? Vocês acham que sim, não? Alguém quer dar uma opinião? Ou a gente continua? Vamos participar, galera! Vou chamar alguém aí, ó. Que a gente vai falar de foto aqui, ó, mas não é da avó mais. Então, eu só queria saber se eu vou chamar alguém para falar. Posso? Meu palpite é que a avó pode fazer a publicação das fotos dos netos, né? Acho que não tem como impedir, né? Mas... Não, você entendeu que o juiz mandou ela excluir, tá? A decisão aplicou a GDPR. Porque essa inclusão tinha sido sem o consentimento, que lá a base legal para essas fotos seria o consentimento dos pais. Mas a gente não falou da exceção? Mas a GDPR se aplica a isso? É household activity. Alguém tem uma opinião contrária? Que você acha que não se aplicaria a GDPR e que ela não pode ser obrigada a excluir as fotos. Em tese, né? Ela é família e ela está usando aquilo para uso pessoal, na minha visão, né? Apesar sim, na exclusão da GDPR, que é igual à nossa, né? Exatamente. Concordo com a Mariana, Samira. tem opinião? Não, eu concordo com a Samira. Eu acho que é um uso doméstico e talvez sim pudesse falar para ela apagar as fotos, mas não trazer a GDPR como justificativa para isso. Talvez outros meios, direito civil no geral, mas GDPR eu acho que não sei, eu acho que não. Olha, Mariana, eu tô doida para ter um caso desse no Brasil, que vai ser um caso bom da gente fazer assim um artigo, comentar. Até agora eu não soube de nenhum. Mas eu acho, professora, que aí o que determinou é que a filha entrou com a ação. Então, aí a filha deve ter falado, você precisava do meu consentimento, né? Acho que aí exatamente. Na verdade, entendeu? Porque as crianças, exatamente. Né? A gente pode até considerar que pode até colocar um pouco mais distante, porque eu acho que no Brasil a gente tem uma questão dessa relação familiar que deturpa um pouco quando a gente vai analisar esse caso, né? Não vamos considerar que seja a avó, é a tia, é a mãe do amigo da escola. A gente pode minha proposta, né, Lúcia, para refletir melhor,
tirar um pouco da figura da avó e deixar da figura das pessoas que estão no entorno, que convivem com a criança, que têm acesso, que têm a possibilidade de tirar fotos e de divulgar essas fotos, mas que não teve autorização dos pais. Eu acho que aí a gente consegue... Renata, eu tive um caso real. Uma cliente me procurou, a babá tirou foto dos filhos e começou a postar na rede social. E aí eu precisei... Tá vendo? Eu acho que de repente já temos um caso aí. Mas esse da avó é um pouco mais chocante porque é a avó, né? Agora você vê, tem semelhança, vem uma babá, tem uma tia, uma pessoa do círculo ali de amigos ou familiar que tira essa foto e publica sem autorização. Agora, não é uma foto, tá, gente? Mas aí a gente entra numa autorização de imagem, né? Talvez. Acho que não entra muito na parte da GDPR em si. Não, mas aí que tá. Ali era a proteção da privacidade das crianças, quando eu fui falar com a babá. E eu acho que nesse caso aqui, da avó, é a mesma invocação. E a gente tem que lembrar que tem, mesmo aqui no Brasil, né, Renata, a questão familiar, quando envolve... parente que não é direto, né, que é a avó para os netos ou sobrinho para a tia, ela também é tratada com parcimônia. Então, eu acho que no Brasil, se a gente tivesse um parecido com esse, o pai entrando contra a foto que a avó postou, talvez a gente tivesse juízes indo pela mesma linha, por causa de ser... Nos Estados Unidos tem uma discussão lá que envolve... Lá eles não tem uma legislação federal, né, de proteção de dados de privacidade, mas tem a Copa, e eles têm a discussão que envolve a liberdade de expressão lá. Então, os tribunais têm tido esses casos, geralmente são até os adolescentes que entram contra os pais, fazendo uma reclamação de sharing, oversharing, e os tribunais estão favoráveis aos pais em muitos casos, pais ou avós, seja lá quem postou, alegando que a liberdade de expressão daquele indivíduo não é a sua rede social. E dentro da liberdade de expressão inclui-se essa postagem de fotos. Então, o tema é nebuloso. E aí a gente vai entrar num tema agora que eu acho que tem mais a ver com a atividade de vocês no dia a dia, porque esse caso aqui eu nunca vi nenhum no Brasil, mas eu gostaria de ver, tá? Agora, esse caso aqui eu acho bem plausível da gente ter no Brasil. E não sei qual seria a orientação hoje da nossa autoridade, tá? O que aconteceu? Sabe essas empresas que organizam festas para jovens de formatura e tal? Tem uma tal empresa, Epic Booking, que faz isso. E aí ela mantinha ela tinha um banco de fotos, tá? Dessas festas, até como uma forma de quê? De marketing, de divulgação da atividade comercial delas, tá? Quem quiser ler o caso está aqui. Pede para o Google traduzir. Eu traduzi com o Google, porque eu não sei dinamarquês, né? Então, a gente pensa um pouco nessa realidade desse tipo de negócio, né, gente? Publica fotos na página do Facebook, faz aquela interação toda, e aí também consegue novos clientes, né? E o que aconteceu? A autoridade dinamarquesa achou que havia um banco de dados muito grande, que eram umas 500 mil fotos de milhões de festas, e as pessoas podiam voltar lá para ver aquelas fotos. Aquelas fotos nunca eram excluídas, tá? Não existia um prazo de exclusão. Mas aí você pensando assim, não é interessante porque eu quero ver minha foto, estou com 50 anos, quero ver minha foto da época, sei lá de quê, e está lá naquele banco. O sentimento não resolveria essa questão? Não. Pois é, pensando então, assim, poxa, mas aí a autoridade foi técnica e falou, olha, isso tem que ter um limite, tudo tem um ciclo de vida, os dados têm um ciclo de vida, a gente está acostumado a entrar nas empresas para fazer adequação e ver que nada tem ciclo de vida, né? Tem que ter ciclo de vida, né, gente? Tem ciclo de vida, não. Mas lá tem que ter. E aí, essas imagens mantidas por um tempo indefinido ferem a lei, tá? E, além disso, eles viram problemas em relação... Olha como eles foram draconianos. Um prazo máximo de 60 dias para o banco de dados. 60 dias, tá? Para atender às necessidades dos clientes de acesso às imagens. E aí, depois, exclusão das imagens. Então, de 500 mil, eles iam passar para o quê? Iam ter um banco ali de quê? De 100 fotos, sei lá, não sei nem mensurar, mas era uma coisa assim muito, muito...
muito pequena. E aí eles acreditaram também, ou entenderam, que não houve, assim, a obtenção do consentimento não obedeceu aos requisitos da GDPR, tá? Consentimento livre, informado, como a gente já sabe, né? Pois bem, então, dizendo que o consentimento não era específico, não era livre, a empresa não forneceu as informações adequadas para os pais lá, que deram consentimento. Então, nós temos aí, basicamente, duas infrações sérias, né? Problema de tomada do consentimento, a base legal estava correta, mas não tinha sido implementada corretamente a gestão desse consentimento, né? E também o ciclo de vida desses dados, o prazo de exclusão que não era estabelecido. Nós estamos propondo aqui pensar, gente, aqui, também correlacionando com questão de direito à imagem, tá, gente? Também podemos falar de questões de direito à imagem aqui no Brasil, porque, por exemplo, trouxe até aqui um caso interessante em que um torcedor foi fotografado e utilizaram foi uma foto, né, panorâmica, mas dava para ver a foto o torcedor estava na foto, dava para ver quem essa pessoa lá, né? E essa foto foi usada numa propaganda, tá, gente? Então, houve uma discussão sobre o quê? O uso abusivo, né? Exposição abusiva, ofensa do direito à imagem e um pedido de danos morais. E a terceira turma entendeu que essa foto, esse uso dessa foto esse uso publicitário dessa imagem não gerou dano moral. Tá? Apesar da gente ter uma súmula, gente, então. não, só para fechar aqui, apesar da súmula do STJ relacionada a essa questão de uso de imagem em propaganda, né, em publicação publicitária, independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais. É que a indenização por dano moral, ela pressupõe um sofrimento, vamos dizer, uma violação da imagem do ponto de vista de trazer prejuízo à própria imagem, a reputabilidade. Algo vexatório à pessoa, né? Se o pedido fosse meramente indenizatório, eu acho que aí a súmula conversa e o artigo 20 também. Mas quando o profissional pede uma indenização por dano moral, ele está alicerçando o pedido dele na reputação. E aí, dano moral e reputação é só se você usar de forma denigritória a imagem. Eu própria tenho várias situações no Instituto em que a gente tem as imagens coletadas, eu tenho cuidado de pedir licença de uso de imagem para todo mundo, porque eu não quero correr nenhum risco desnecessário. Mas aquelas que a gente não tem a formalização, a gente usa para fins institucionais, porque são pessoas atendidas por nós, então não uso com fim econômico, nem direto nem indireto. E se não é denigritório, em tese, eu entendo que é prescindível a autorização Bom, tá aí a polêmica colocada. E aqui a gente a proposta dos grupos, que aí vai se conectar com isso que vocês estão falando aí, da questão da imagem também, mas o nosso foco é discutir, né, o que seria hoje a nossa a atuação, a possível posição da nossa autoridade. Ninguém tem bala de cristal, tá? Mas a gente pode tentar estabelecer esse diálogo. Só que a gente vai dividir vocês em grupos pares e ímpares, tá? E aí a proposta é que o grupo par, se você for grupo par, você defenda que a empresa não descumpriu o LGPD. Você é a NPD, você vai falar pela NPD. O consentimento é válido, não há nenhuma infração LGPD, o prazo de armazenamento lá não fere a lei. E o grupo ímpar vai dizer, os grupos ímpares vão dizer, não, a NPD também teria o mesmo entendimento que a autoridade de dados da Marquesa. Ou seja, aquele consentimento não é válido e o prazo de retenção das fotos não pode ser indeterminado. Tá? Então, Renata, vamos dividir o pessoal? Tem alguma dúvida sobre a dinâmica? Porque a gente vai passar nas salas e tira a dúvida de vocês. Só peço que vocês tirem um print para não ter, enfim, porque não fica com acesso
enfim, a apresentação depois que a gente divide. Vamos lá. Acabou nosso tempo. Pronto, acho que todo mundo retornou, né? Renata, todo mundo já está de volta? Foi retornado, né? Eu na hora eu estava falando lá e pronto. Então vamos organizar aqui. Eu nem Renata. fiz esse introito de pedir desculpas, mas não tem jeito. É como é. Fomos abduzidos, certo? Exatamente. Mas eu passei em dois grupos que estavam ótimas as discussões. Temos 4 grupos, né, Renata? Ou 3? Não, foram 2 grupos. 2 grupos. Então, estamos com 2. Não, no início eu pensei que fossem 4. Então, nós vamos ter agora um painel, o primeiro grupo, que vai defender a posição a favor da empresa, e o segundo grupo, que vai defender a posição contra a empresa nos moldes da decisão da autoridade dinamarquesa. Aí vai falar o primeiro grupo, que acho que é a Mariana, né? E no segundo, acho que é a Samira. Certo, Mariana? Sim, então, vamos falar em quê? ocupar. Consegue apresentar a sua exposição em 5 minutos? 4, 5 minutos? Acho que é o suficiente. Bom, primeiro, boa noite para todo mundo. A gente estava aqui discutindo no grupo, né, sobre a nossa posição, que seria que a NPD vai entender que a empresa... que ela não descumpriu, né, porque o consentimento é válido e o prazo de armazenamento das fotos na página não contrariaria a lei, no caso. Nas nossas discussões, a gente acabou pensando que consentimento, a gente pode discordar também da própria colocação do caso, né, eu acho. A gente conversou e viu que na LGPD, o consentimento tem alguns requisitos, né? Todo mundo sabe sobre esses requisitos. Então, a gente se baseou na parte do legítimo interesse, porque o que a gente tem aqui, a Epic, ela é uma empresa de fotos, de fotografias, e é a forma, né, de comercialização dela, e que outra forma melhor de mostrar o serviço dela do que colocar essas fotos para as pessoas poderem ver. Enfim, nesse caso, o legítimo interesse. Mas aí vocês vão me perguntar, mas e os dados de menores, Mariana? Como que a gente vai permitir que o dado de menor seja tratado com uma base legal do legítimo interesse? Isso não pode acontecer. A gente concorda com isso. Mas aí a gente responde, né, para vocês. Quando a gente fala de dado de menor, vamos pensar você tem o seu filho, você quer contratar uma empresa para tirar fotos, o que você vai fazer? Vou entrar aqui no site dessa empresa e vou olhar o tipo de foto que elas tiram. Meio que, aí você chama aquele fotógrafo, né, ele vai tirar as fotos lá da sua festa, vai falar, então, as fotos vão ficar lá no site. Então, aqui a gente meio que tem um exercício regular de direitos advindo de um contrato. Então, nesse caso, a gente tem uma outra proteção para esses dados que estão ali expostos no site, de alguma forma não contrariando, né, a LGPD do jeito que a gente conhece. Foi a forma que a gente encontrou para justificar esse tratamento. Parabéns, foi ótimo. E o ciclo Obrigada. De vida, você quer falar, complementar? Sim, o ciclo de vida, a gente conversou. Sim, a gente conversou sobre deixar, né, lógico, a critério do titular, se ele quer manter ou não aquelas fotos, e no caso da decisão que a gente analisou sobre os 60 dias, foi realmente um período muito, vamos dizer assim, arbitrário, né, do juiz, que poderia ser discutido em sede de recurso, ou ser colocado ali uma liminar, alguma coisa desse tipo, para realmente discutir por que um banco de dados tão grande, tão rico, de todo o trabalho, a evolução do trabalho daquela empresa, né, com o passar do tempo, como que aquilo não deveria ser perdido, né, e talvez conseguir um tempo maior, condicionar isso, talvez a chamar, né, pelos titulares, alguma coisa desse tipo. Propor que os titulares definam, entendi. Até como se fosse um álbum de história de vida virtual, né? Alguma coisa desse tipo. Tá ótimo. Mas discutir isso. Sim, são boas posições, bons pontos, né? Acho que pontuaram coisas importantes, até olhando sobre a dinâmica do negócio hoje, como ele funciona, como ele é oferecido, né? O tipo de marketing. Bom, então agora vamos ouvir o grupo 2, que acho que é a Samira, relatora. Pode falar, Samira.
Olha, todo mundo contribuiu no grupo. Eu vou falar algumas questões, né? Mas eu convido aos outros integrantes que também me acompanhem. Minha fala vai ser rápida, vai dar tempo de todo mundo falar. Basicamente, o que a gente entendeu é que num contrato dessa natureza, a autorização ela é inespecífica e, a rigor, pelo que nós entendemos, o objetivo de estar a divulgação lá é que os pais das crianças pudessem fazer as escolhas necessárias das fotos que lhes eram mais caras e, portanto, atingirem o objetivo da própria contratação. A partir do momento em que esse objetivo foi atendido, não havia o que justificasse a manutenção das fotos e, portanto, elas deveriam ser retiradas por falta de autorização específica, ainda mais se tratando de crianças, né? Cujo consentimento tem que ser expresso dos pais, né, dos titulares. Então, por conta disso, a gente entende que não poderiam mesmo ser mantidas as fotos, elas deveriam ser retiradas. E nós não discutimos o prazo que foi fixado, porque a gente não chegou nesse ponto, foi muito pouco tempo para a gente conversar. A gente se pautou mais por discutir se havia validade naquela proibição da divulgação ou se não, e justificamos desta forma, né? Não sei se a Patrícia quer trazer algum complemento, o Jorge ou a Verônica. Eu queria fazer só um comentário, na verdade, para complementar com relação à finalidade, né, da divulgação desses dados, porque se o objetivo era divulgar imagens que foram tiradas, fotografias que foram tiradas num evento, e essas imagens foram disponibilizadas anos depois, perdeu a finalidade da divulgação, né? Então, na verdade, elas não precisariam mais estar ali disponíveis na internet ou no Facebook, uma rede social, se o objetivo era divulgar o evento, mesmo que fosse, né, por uma empresa famosa querendo divulgar o próprio trabalho, mas a finalidade da imagem, ela perdeu o objetivo. Então, tendo consentimento ou não, a gente entende que deveria ter um prazo ali, né, estipulado para essa divulgação das imagens, caso contrário, perderia e passaria a ser uma violação dos dados pessoais mesmo, né? Porque mantém a divulgação da imagem, mesmo não tendo mais a necessidade dessa divulgação. Então, acho que seria só esse complemento. Excelente, excelente, Samira, Patrícia. E acho que a tarefa do grupo da Mariana também foi bem cumprida. Parabéns para todos, a participação de todos foi excelente. Eu passei pelos grupos, gostei muito. Só queria pontuar 2 pontos, 2 questões. Quando a gente pensa em uso do legítimo interesse, foi como a Mariana falou, tem que tomar cuidado se você está lidando com dados de criança. Né? A doutrina majoritária até admite que se possa usar uma base ou outra do artigo 7º, além do consentimento do 14, que você possa usar, por exemplo, ou aquela da administração pública para políticas públicas, ou até a base contratual. Imagine assim, uma escola que tem que transferir para a Secretaria de Educação as notas dos alunos, né? E aí tem alguns alunos que foram reprovados. Aí o pai vai lá e retira o consentimento e diz, não transfira esse dado para a Secretaria de Educação. Isso não tem lógica diante do sistema educacional, que é, né, um sistema que é controlado e fiscalizado pelo poder público, mesmo que seja uma escola privada, né? Então, a gente pensa que existem outras bases ali necessárias para tratar dados de criança, sim, mas não chega ao legítimo interesse. E se a gente pensar em qualquer uso de legítimo interesse, é necessário fazer o quê? O teste de balanceamento. Ou LIA, né? Legitime Interest Assessment, que a gente tem uma corrente que segue a do ICO, que são 3 passos, outra corrente que segue a de 4 passos, mas, enfim, sempre teria um teste de balanceamento. E dificilmente você teria uma situação em que conseguisse viabilizar esse legítimo interesse, né? Então, é algo mais próximo do que a Mariana falou, daquela linha de defender a execução de um contrato ou uma obrigação decorrente ali, de alguma obrigação legal, alguma coisa nessa linha, né? Mas a gente não... Agora, voltando para o uso dessas imagens, lembrar sempre das questões de autorização de uso de imagem também. Porque o consentimento é uma coisa, a base legal, mas a autorização do uso daquela imagem para fins, digamos assim, comerciais, publicitários, depende de um documento próprio para isso, né, gente? Porque, na verdade, aquele negócio, ele vive
do uso comercial daquelas imagens. Foi como eu estava comentando com vocês no grupo 2. Eu gostaria de olhar num site para contratar uma empresa de fotografia, um fotógrafo, as fotos dele, né? Se tira direitinho, se está um ambiente bom, nocivo, se quer... Portfólio, né? O portfólio, né? É isso aí. Para qualquer coisa, o portfólio das fotos é o core business do cara. Então, pensando sobre esse aspecto, olhar para o negócio, olhar para as soluções jurídicas, porque é o que a gente faz todo dia, né, com os nossos clientes. As melhores soluções jurídicas. O consentimento ali teria que ser extremamente bem feito, nos termos da LGPD, e essa autorização de uso de imagem. E essa finalidade destacada pela Patrícia, construir uma narrativa de que a finalidade inclui, inclusive, a manutenção dessas fotos para sempre nas redes sociais, é quase impossível essa narrativa, né? Mas vocês se saíram bem na narrativa de que é necessário ainda ter as fotos e pensaram em judicializar já o negócio, né? Ou pensaram numa ideia de não, isso não está... o ciclo de vida desse dado não está descrito em lugar nenhum, né? Você não tem isso na lei, não tem lugar nenhum, não tem uma guideline para dizer isso. Então, tem que haver uma construção, né, em cima dessa ideia de que ciclo de vida desse dado é necessário até para que o negócio não pereça, né, gente? Mas não de forma indefinida. Isso ficou claro, né? Bom, alguém tem alguma dúvida, alguma colocação? Samira, obrigada. Adorei estar com vocês. Foi muito boa a interação da gente aqui. Eu fiquei devendo algum documento, alguém pediu alguma coisa que eu não dei, que eu falei, gente, procura aí no ICO o negócio. Se precisar de alguma coisa, a Renata me manda para eu mandar para vocês depois. E espero que a gente se veja brevemente aí em outras ocasiões. Muito obrigada pela participação de todos. Adorei vocês. Com certeza, né? Você, assim, sempre querida e a BPI tem sempre as portas abertas para você. Como sempre, a aula da Lúcia a gente não sente passar, né, gente? Vai indo quando a gente vê... Ai, meu Deus! Nossa, eu tenho vontade de ficar aqui falando, conversando, trocando. É sempre muito bom, mas é um prazer mesmo, gente. E olha, qualquer coisa, vocês me procurem no Twitter e no LinkedIn. No Instagram eu não entro quase nunca. No Twitter, olha como é que ela é chique, gente. O Twitter, eu tô cheia de coisinhas lá no Twitter. Sim, eu acho que é uma oportunidade aqui para o pessoal também, para a gente se manifestar na consulta pública e, de repente, se vocês quiserem, eu vou fazer até o seguinte, gente, eu vou pedir para a BPI enviar um link para a gente ter um grupo de WhatsApp de vocês, para quem quiser seguir junto e tentar fazer uma manifestação em conjunto. Acho que seria uma ótima oportunidade de fazer um trabalho em grupo, e depois a gente passa até para a Lúcia, né, Lúcia, e marca, enfim, uma hora dela dar uma olhada e dar uma direcionada também no resultado do trabalho. Lúcia, muitíssimo obrigada. Renata. Sei que a sua agenda é correntíssima. Já levo o nosso parabéns. Gente, próxima terça é aniversário da Lúcia. Não, então segunda. É segunda, não, desculpa. E pior, ainda vou ter um evento na comissão, que é a nossa posse de recondução, que já fomos reconduzidos, mas agora que vai ter um evento com palestra do Danilo Doneda no dia do meu aniversário. Não posso perder, né? Posso perder, né? Tá lá na mesa com o Danilo, né? Desculpa, eu confundi o dia da semana, mas enfim, parabéns para você, muito obrigada. Melhoras pro Pedro, tá? Um beijo. Obrigada. E sempre um prazer mesmo estar aqui com vocês, e foi ótimo o encontro. Então tá bom, gente, a gente se encontra na terça. Fiquem com Deus. Boa noite. Tchau, obrigado, gente. Obrigada, tchau, pessoal. Obrigado.